A noite que Anfield parou o mundo. Ei, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. A noite de quarta-feira, 18 de março de 2026, ficará gravada para sempre na história do futebol europeu. Anfield, o majestoso estádio em Liverpool, na Inglaterra, foi palco de um dos jogos mais tensos e emocionantes das oitavas de final da UEFA Champions League desta temporada. Mais de 61 mil torcedores de vermelho nas arquibancadas, a torcida do Galatasaray, banida pela UEFA por incidentes no play-off contra a Juventus, criaram uma atmosfera elétrica, quase religiosa. O Liverpool chegava para este confronto em desvantagem. Havia perdido o jogo de ida por 1-0 no Rams Park, em Istambul, na Turquia, na semana anterior. Um cabeceio preciso de Mário Lemina, aos 7 minutos, após escanteio cobrado pelo brasileiro Gabriel Sara, com desvio de Victor Osimhen, tinha colocado o Galatasaray na frente do agregado. Para se classificar, os Reds precisavam vencer por 2 ou mais gols no tempo normal. Uma vitória simples levaria à prorrogação, e o empate eliminaria o Liverpool. O peso da missão. O Liverpool não chegava às quartas de final da Champions há 4 anos. Para o técnico Arne Slot, este era literalmente o jogo da temporada. Sua equipe havia ficado apenas em sexto na Premier League, longe do título conquistado no ano anterior. O Galatasaray, por sua vez, chegava com 5 vitórias consecutivas, liderando a Super League com 7 pontos de vantagem e com a confiança nas alturas. O treinador Okan Buruk escalou Sakir, Bowie, Singo, Bardakci, Jacobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Gabriel Sara, Salai e o indomável Victor Osimhen na ponta de lança. Já Arne Slot colocou em campo Alisson, de volta após lesão que o fez perder o jogo de ida, Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Gravenberch, McAllister, Salah, Szoboszlai, Wirtz e Ekitike. Vale destacar a presença de 2 convocados de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira nesta partida: o goleiro Alisson, pelo Liverpool, e o meia-atacante Gabriel Sara, pelo Galatasaray. Um embate dentro do embate, com sabor verde-amarelo em pleno coração da Europa. O árbitro escolhido para conduzir a decisão foi o experiente polonês Szymon Marciniak, que já apitou finais de Champions League. Inscreva-se agora no canal do Madruga para não perder nenhuma análise exclusiva da Champions League. As vagas para nossa comunidade VIP fecham em breve e quem entrar primeiro tem acesso antecipado a todos os conteúdos. Parte 2. O gol, o pênalti e a cavadinha do século. O primeiro tempo em Anfield foi equilibrado e nervoso. O Liverpool atacou com tudo desde o apito inicial, pressionando, dominando a posse de bola com 56% de controle e criando situações perigosas, mas sem conseguir abrir o placar. O Galatasaray, bem organizado por Okan Buruk, fechava os espaços com Lucas Torreira e Mário Lemina no meio-campo e apostava em saídas rápidas de Victor Osimhen, o artilheiro nigeriano de 27 anos, que tem 7 gols nesta edição da Champions League. Florian Wirtz, o alemão de 22 anos contratado pelo Liverpool nesta temporada e considerado um dos maiores talentos da Europa, desperdiçou 2 oportunidades claras no primeiro tempo. A pressão crescia nas arquibancadas. A torcida do Liverpool sabia que cada minuto sem gol era oxigênio para o Galatasaray. O intervalo chegou com o placar em 0-0 no jogo, o que significava que os turcos, com a vantagem do agregado, estavam se classificando naquele momento para as quartas de final. Aos 25 minutos do segundo tempo, ou seja, aos 70 minutos da partida, Anfield finalmente explodiu. Dominik Szoboszlai, o capitão húngaro de 23 anos, apareceu na área com categoria e finalidade, finalizando de primeira, após uma cobrança de escanteio que encontrou o espaço perfeito. O gol empatou o agregado em 1-1, e o confronto estava aberto novamente. A missão estava cumprida pela metade. Faltava mais um gol para a classificação no tempo normal. O Kop, a famosa arquibancada do Liverpool, rugiu de um jeito que fez o chão do estádio tremer literalmente. Szoboszlai correu em direção à torcida, deitou no gramado e foi engolido pelos companheiros em festa. E foi então que chegou o momento mais comentado da noite. Ainda no início do segundo tempo, antes do gol de Szoboszlai, o zagueiro Ismail Jacobs cometeu falta dentro da área em Dominik Szoboszlai. Pênalti marcado por Marciniak. A bola foi para as mãos de Mohamed Salah, o maior jogador do Liverpool.
O homem com 100% de responsabilidade em cobrança de pênalti, segundo a torcida de Anfield. Salah foi na bola, chutou com o pé esquerdo e tentou uma cavadinha no canto inferior esquerdo do goleiro Sakir. O goleiro turco leu a cobrança, mergulhou e defendeu. O silêncio durou uma fração de segundo. Depois veio o clamor de incredulidade de 61 mil pessoas. Salah ficou parado, olhando para o chão. O placar continuava 1-0 na partida, 1-1 no agregado. O Liverpool tinha desperdiçado a chance de ficar em vantagem com a bola viva antes do gol de Szoboszlai. O drama estava apenas começando. Comente agora e seja um dos primeiros. Você acha que Salah deveria ter chutado no canto? Corre, que só os primeiros comentários ficam fixados no topo. Quem deixar a opinião agora aparece para todo mundo. E agora mais uma piada que eu fui obrigado a contar, não me julguem. Por que o Salah tentou a cavadinha? Porque ele estava tão nervoso que confundiu o pênalti com um churrasco e tentou fazer o bife bem passado pelo canto. Parte 3. Bastidores, estatísticas e os números que não mentem. Antes de continuar, deixa eu te falar algo que poucos canais vão te contar. Quando falamos em estatísticas de vitória nesta eliminatória, os números são esmagadoramente favoráveis ao Liverpool. As principais plataformas europeias de análise apontavam para aproximadamente 76% de chance de vitória dos Reds neste jogo de volta, com odds médias de 1,24. Para o Galatasaray vencer em Anfield, a probabilidade era de apenas 12%. Uma montanha enorme a escalar. Estatísticas de vitória. Liverpool, 76%. Empate, 12%. Galatasaray, 12%. Baseado nas odds médias dos mercados europeus antes do início da partida. E há razões concretas por trás desses números. O Liverpool venceu 15 dos últimos 19 jogos europeus disputados em Anfield. Historicamente, quando perde o jogo de ida por 1-0 na Champions League, o Liverpool consegue se classificar em 69% das vezes, 9 em 13 eliminatórias. Além disso, o Galatasaray havia vencido apenas um dos últimos 12 jogos contra equipes inglesas em competições europeias, um dado que pesava muito na balança. Do lado do Galatasaray, Victor Osimhen era o grande perigo, e o mundo do futebol sabia disso. O atacante nigeriano de 27 anos, ex-Napoli, tem 7 gols nesta edição da Champions League, tornando-se o 4º artilheiro da competição. Na Super League turca, ele já marcou 12 vezes em 19 jogos nesta temporada. Em 11 participações recentes, registrou 11 envolvimentos em gols, 8 gols e 3 assistências. Foi ele quem desviou a bola para Lemina marcar no jogo de ida, em Istambul. Nos bastidores de Anfield, soube-se que Arne Slot fez um discurso emocionado no vestiário antes do segundo tempo, pedindo calma e foco. A pressão da torcida, que cantou ininterruptamente durante toda a partida, foi reconhecida pelos próprios jogadores do Galatasaray em declarações pós-jogo. O lateral Ismail Jacobs, que cometeu o pênalti em Szoboszlai, admitiu que a atmosfera de Anfield é diferente de qualquer outro estádio que ele já jogou. Ativou o sininho de notificações do canal do Madruga? Se não ativou ainda, faça isso agora. Quando os jogos mais quentes da Champions acontecem, a notificação sai em tempo real e você é o primeiro a saber de tudo antes do seu grupo do WhatsApp. Outro detalhe importantíssimo: o zagueiro Davinson Sanchez, colombiano e peça central da defesa do Galatasaray, estava suspenso para esta partida. Sua ausência criou uma dupla de zagueiros improvisada, Singo e Bardakci, que não funcionou com a mesma solidez. Somado a isso, o Galatasaray sofreu 16 gols nesta edição da Champions, a pior defesa entre as 8 equipes que chegaram às oitavas. E agora, mais uma piada que eu fui obrigado a contar. Não me julguem. O Davinson Sanchez ficou assistindo o jogo da arquibancada de terno e gravata. No final da partida, alguém da torcida gritou: "Você podia ter entrado." E ele respondeu: "Eu queria, mas a carteirinha de suspensão não aceita entrada." Parte 4. O fim do jogo, o desafio e os próximos passos. Após o gol de Szoboszlai e o pênalti desperdiçado por Salah, o Liverpool precisava de mais um gol para se classificar no tempo normal. O placar de 1-1 no agregado significava prorrogação se o resultado se mantivesse assim. A segunda metade dos 45 minutos finais foi de pressão constante dos Reds. Wirtz, Salah e o atacante Hugo Ekitike, substituto de Leone, que estava lesionado, criaram situações de perigo com jogadas rápidas pelos flancos. Victor Osimhen, mesmo em uma equipe pressionada, permaneceu perigoso. Em pelo menos 2 situações, o nigeriano exigiu boas defesas de Alisson, que de volta ao time após lesão,
fez partida sólida e demonstrou por que Carlo Ancelotti o convocou para a seleção brasileira. Alisson chegou a defender uma finalização de Osimhen aos 38 minutos do segundo tempo, que teria complicado tudo para o Liverpool novamente. O confronto terminou com o Liverpool garantindo sua vaga nas quartas de final. A classificação veio através do somatório de emoções da noite em Anfield. Szoboszlai foi eleito o destaque da partida pela combinação de gol marcado e intensidade. Mas Mohamed Salah, apesar do pênalti desperdiçado, liderou a estatística de tentativas de finalizações e foi o motor criativo dos Reds durante toda a partida, com 3 assistências de criação de chance registradas. Nas quartas de final, o Liverpool encontra o vencedor entre PSG e outro classificado, conforme o chaveamento oficial da UEFA. Uma nova batalha épica está no horizonte. Últimas horas para comentar e concorrer. Conta aqui embaixo qual jogador do Liverpool você considerou o melhor desta eliminatória. Só quem comenta nas primeiras 24 horas entra no sorteio da nossa camisa exclusiva do canal do Madruga. E agora mais uma piada que eu fui obrigado a contar. Não me julguem. O Osimhen foi tão ameaçador que quando ele correu em direção ao gol, o Alisson pediu reforço. Chegou o VAR, o goleiro reserva e até o segurança da saída VIP. Mas foi o próprio Alisson quem segurou. Melhor do mundo, literalmente. Desafio. Comente aqui qual foi o pênalti mais dramático que você já viu em uma Champions League. Pode ser de qualquer época. O comentário mais detalhado e nostálgico da semana ganha destaque no nosso próximo vídeo e uma menção especial. Corre que o tempo é limitado. Muito obrigado por chegar até o final deste vídeo. Você faz parte do que torna o canal do Madruga especial. Cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento é combustível para continuarmos trazendo o melhor do futebol europeu, com a qualidade que você merece. Até o próximo vídeo. E torçamos para que o Liverpool continue essa jornada incrível na Champions League 2026. Abraço grande do Madruga!